Quebradeira de bancos, FGC mais uma vez acionado. Será que o FGC pode quebrar e o Brasil não é para amadores? Fala pessoal, Iago aqui e vamos trazer alguns pontos muito importantes sobre toda essa loucura que está acontecendo. Segundo a Money Times, presta atenção. O Banco Central decretou nessa quarta-feira, dia 18, a liquidação extrajudicial do Banco Pleno. Antes da liquidação do conglomerado Master, o Pleno foi vendido ao empresário que foi sócio do banqueiro Daniel Vocaro do Master. Cara, que loucura é essa? Quanto mais mexe, mais sujeira aparece. E tudo envolvido com o Banco Master. Inclusive, é até um filtro para você ficar atento. Os CDBs e os investimentos do Master, antes deles ser liquidados, eles eram extremamente agressivos. Você deve ter visto 140% de CDI, 150% de CDI. Logo em seguida, foi liquidado. A Will Financeira, mesma coisa, diversos investimentos apareciam na corretora da XP, por exemplo, para você investir, com 130, 120, 140% do CDI e logo em seguida liquidado. Há 2 semanas atrás eu estava analisando alguns investimentos e algumas corretoras, alguns contatos que eu estava fazendo, para ver se tinha algum custo de oportunidade bom para enviar no grupo fechado da arquitetura financeira, da formação. E quando eu olhei na XP, tinha mais de 20, 25 investimentos seguidos do Banco Pleno com as mesmas características, 130, 140, 125% de CDI, com prazo curto, 3, 6, 9 meses. E logo em seguida, como a gente viu agora nessa semana, o Banco Pleno foi liquidado. Então sempre que você identificar investimentos de bancos pequenos que são mais agressivos, fique de olho, principalmente se tiver envolvimento com o Master. E claro que isso não é uma coincidência de bancos pequenos. Tudo isso aconteceu porque estão tudo envolvido no conglomerado do Banco Master. E os bancos pequenos, eles precisam sim ter investimentos um pouquinho mais agressivos para que eles consigam captar uma base boa de clientes. Mas com tudo isso que está acontecendo, é bom a gente criar um alerta, porque quando se via antes 140% do CDI e você talvez ficava tentado em querer investir, em pensar, nossa, uma rentabilidade boa, agora antes, pé no chão, dá uma olhada, faz uma análise boa da saúde financeira do banco para ver se vale a pena estar investindo o seu dinheiro nesse banco. Seguindo aqui com a Money Times, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, estima o desembolso de 4,9 bilhões, tendo em vista uma base estimada de 160 mil credores com depósitos elegíveis. Então olha só o tamanho do rombo. Se a gente somar 40,6 bilhões, eu acho que foi o caso do Master, mais 6,9 que foi o do Will Financeira, mais esses 4,9 bilhões agora do Banco Pleno, total drenado disso tudo dá mais ou menos 51 bilhões de reais do FGC. E os bancos grandes devem estar muito putos, porque mais de 80% do valor do FGC que tem lá dentro são pagos pelos bancos grandes. Então, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, Itaú, Santander. E segundo o próprio CEO do Banco do Brasil, o FGC ele funciona como um condomínio. Então, se um morador deixa de pagar, todos os outros vão ter que arcar com esse prejuízo. Resumindo, quem vai pagar essa conta são os próprios bancos grandes. Hoje eles fazem uma contribuição de 0,01% ao mês no FGC e agora eles vão ter que fazer um adiantamento já de 5 anos. E aqui um ponto muito importante, isso pode sim refletir em nós investidores. Lembra que sempre quando acontece alguma coisa grande que envolve empresa, envolve custo de empresa, seja imposto ou qualquer outra coisa, isso é refletido lá no preço final para o consumidor? Então, continuando a fala do CEO do Banco do Brasil. O aporte será feito, não há dúvidas quanto a isso. A questão é como minimizar o custo, porque um evento dessa magnitude acaba no fim do dia gerando impacto para a sociedade, seja no custo de captação de crédito, então no empréstimo que as pessoas fazem, seja no aumento do preço dos investimentos. Então nós não temos nem um dia de paz. Uma observação importante aqui aos universitários. Eu estou partindo do princípio que você sabe o que é FGC, no detalhe, como funciona, o que ele cobre e tudo mais. E tem diversos conteúdos sobre FGC aqui no YouTube. Mas, se mesmo assim você quer que eu produza um conteúdo detalhado sobre FGC, deixe aqui embaixo nos comentários. Mas afinal, a pergunta que não quer calar. O FGC, ele vai ou ele pode quebrar? Diferente talvez do que você pensa, o FGC ele não acaba, mas ele simplesmente obriga todo o sistema financeiro a sustentar ele. Como a gente acabou de ver agora, os bancos grandes estão tendo que fazer esse adiantamento de 5 anos para poder manter essa saúde financeira do FGC. Ele tem, na verdade ele tinha, cerca de 122 bilhões de reais líquidos para poder ressarcir qualquer investidor que fosse lesado em alguma fraude financeira. Só o Itaú tem 400 bilhões de valor de mercado.
Então, se o Itaú quebrar, não existe FGC para o Itaú. Na verdade, o Itaú é o FGC do FGC, né? E claro, aqui a gente está falando do Itaú, que é o maior banco do Brasil, um banco extremamente sólido e etc. O FGC ele foi criado especificamente para bancos menores, que eles têm que se arriscar um pouquinho mais para conseguir uma base de clientes. O Itaú hoje ele não precisa sair oferecendo CDB de 130%, 140% de CDI, porque ele já tem uma base de clientes enormes. Então ele não precisa usar essa estratégia que às vezes bancos menores acabam usando. Foi o caso do Master. Ele usava muito a questão do FGC para conseguir botar essas rentabilidades altas e chamar muito e atrair muitos investidores. Então sim, mesmo que o FGC venha a ficar sem dinheiro ou com pouca liquidez, que é o caso que mais ou menos está acontecendo agora, ele vai sempre honrar com o seu compromisso de ressarcir os investidores que foram lesados até 250 mil, blá, 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 blá. E tem algumas maneiras de ele fazer isso. Primeiro, é uma chamada de capital. Então ele pode sim pedir com que os bancos contribuem um pouco mais, façam um aporte um pouquinho maior. E o segundo, literalmente, é pedir empréstimo para os bancos, ou até para instituições financeiras internacionais. Então o Banco Central ele pode abrir umas linhas de créditos especiais para fazer com que o banco empreste esse dinheiro para o FGC e também não saia tão prejudicado. Isso porque, imagina, se o FGC quebrar ou vir acontecer alguma coisa em relação ao FGC, isso daí acabaria com a imagem do sistema bancário brasileiro no mundo inteiro. E isso não é interessante para o Banco Central. Tá, Iago, mas vamos pensar numa possibilidade, a pior de todas, que veio um banco grande quebrou, ou aconteceu alguma crise que um sistema financeiro do Brasil, grandes bancos começaram a quebrar. E como a gente viu, o FGC não tem nem um terço, né, de dinheiro para quitar esses bancos. O que aconteceria? Primeiro, com toda certeza, o pagamento do FGC aos investidores lesados ia atrasar por tempo indeterminado. Segundo, obrigatoriamente o governo entraria em ação para salvar o sistema financeiro. Ele tem a máquina de imprimir dinheiro, ele tem a máquina de poder aumentar mais impostos, conseguir aumentar a arrecadação, e ele entraria em ação para poder salvar o sistema financeiro, igual ele fez em outras vezes, como por exemplo na crise de 2008. Então é pouco provável, mas eu também não duvido nada aqui dentro do Brasil, que o FGC venha a ficar sem dinheiro ou com algum problema que ele não te pague e não honre com o compromisso dele de ressarcir os investidores lesados. Então imagina sair uma notícia assim: FGC não paga investidores por falta de fluxo de caixa. Isso seria uma notícia que ia trazer uma imagem, né, uma desconfiança enorme no sistema bancário brasileiro e provavelmente o Banco Central não quer que isso aconteça. Mas, Iago, o que o FGC cobre, o que ele não cobre, o que eu estou protegido, o que eu não estou protegido? Se você quer saber mais sobre o FGC no detalhe, comente aqui embaixo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, além de te pedir para curtir, se inscrever, comentar, eu gostaria de te convidar a fazer parte da Arquitetura Financeira. É uma formação completa sobre finanças, milhas e investimentos. Lá você aprende como analisar um banco grande, como analisar um banco pequeno, entender riscos, saber quando 100% do CDI é uma oportunidade ou é uma armadilha e se blinda de qualquer situação financeira como essas que a gente está presenciando ultimamente. O link está na descrição.